Olá, queridos irmãos, boa noite. Glorificamos a Deus por este momento tão precioso que Ele nos concede estar aqui na sua presença e podemos glorificar o seu santo, eterno e precioso nome. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? Este cântico que foi interpretado por um dos maiores compositores da Bíblia Sagrada, o salmista, mostrando na realidade o que acontece quando o Senhor restaura a situação de uma pessoa, de uma coletividade ou de uma nação, como aconteceu com o povo de Israel, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso. E o cântico veio à tona naquela hora. Porque não existe coisa melhor nesta vida de que você ter uma situação restaurada. E quando nós observamos esse cântico, que foi realizado pelo salmista lá no passado, e verificamos a nossa vida, porque você sabe que a Bíblia tem esta lei da dupla referência, ao mesmo tempo que ela mostra uma coisa no sentido físico, material, histórico, também tem uma mensagem espiritual. Alguns tempos atrás, nós vivíamos num mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, sem esperança alguma, mas totalmente perdido e destituído da graça de Deus. E de repente nós fomos encontrados pelo Senhor da Glória, que transformou o nosso viver e transformou aquela velha criatura numa nova criatura, para que o seu nome fosse glorificado de uma maneira extraordinária. Hoje, quando nós observamos quem nós somos e quem nós fomos, só existe uma expressão na nossa vida: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isto estamos alegres. É bom ser restaurado por Deus, porque você sabe que Ele não coloca um remendo de pano novo num pano velho. Não, Ele faz nova todas as coisas. Ele transforma você de uma maneira especial. Existe, por exemplo, hoje muitas pessoas que tentam reformar, tem reformatório, tem casa disso, daquilo outro, mas aquilo são paliativos, porque a qualquer momento o elemento pode recair. Porém, a transformação que o Senhor proporciona em nossa vida, isso aqui é algo que ninguém pode comparar, não é? Às vezes um sujeito violento, um pai de família bruto, um sujeito inveterado na bebida, outro nas drogas, outros, enfim, várias formas de pecado, e de repente ele veio e de dentro para fora transformou a nossa vida, tirou aquele coração de pedra e nos deu um coração de carne, tirou aquele espírito velho e deu-nos o seu próprio espírito. Então, grandes coisas fez por nós e por isso estamos alegres. Vamos caminhando nessa alegria e nessa força que o Senhor nos concede, porque Ele faz tudo muito bem feito. Louvado seja o seu santo, eterno e precioso nome. Muito bem, irmãos, hoje nós queremos começar uma série de estudos sobre o tempo do fim. Nós estaremos e vamos verificar aqui algumas coisas que precisam de esclarecimento. Muitas delas nós já falamos, mas passamos assim rapidinho. Mas vamos ter a oportunidade de ver isso com mais detalhes, né? Nós queremos falar sobre vários assuntos nesse tema, o tempo do fim. E hoje nós queremos falar sobre o Apocalipse do povo judeu. O Apocalipse do povo judeu. Por que nós estamos tratando aqui deste assunto de Apocalipse do povo judeu? É porque quando você chega no último livro da Bíblia, você vai ver o Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito embora o Apocalipse do povo judeu seja também uma inspiração divina e do próprio Senhor Jesus Cristo para este povo, mas existe um traço de diferença. Eu estou falando aqui para você e quero que você acompanhe no Evangelho que escreveu Mateus, é o capítulo 24. É o capítulo escatológico que você encontra aqui entre os evangelhos. É justamente o Senhor Jesus Cristo fazendo este traçado do futuro desta nação. Quando nós estamos falando aqui desse tema, Apocalipse do povo judeu, nós estamos nos referindo a um capítulo da Bíblia que trata justamente da parte futura da nação judaica. Da nação judaica. Por que eu estou dizendo isso? É porque existe um conflito muito grande de muitas pessoas que, com boa vontade, tentam explicar a Bíblia e pegam o capítulo 24 de Mateus e mistura com o arrebatamento da igreja e outras evidências que nós temos aí pela frente. E fica, às vezes, você fica sem entender, na realidade, o que é que este livro, ou que este capítulo, ele quer nos mostrar. Então vamos aqui com paciência e vamos com calma. Por que que eu faço esta divisão? Porque você sabe perfeitamente que quando Jesus Cristo, ele falou este capítulo aqui em resposta que ele está dando para os discípulos, para os judeus, nesse tempo, não existia igreja ainda. A igreja não tinha sido inaugurada. Jesus falou da igreja em termos de futuro. Lá no capítulo 16 deste mesmo livro, ele naquele célebre encontro que ele teve com os discípulos, ali justamente em Cesareia de Filipe, ali próximo àquela nascente do Rio Jordão, que passa por baixo daquela montanha, né? Ali tinha aquela localidade, tinha aquele lugar ali muito bonito, um recanto da natureza muito especial, mas tinha um problema ali naquela fonte. Em volta daquela montanha de onde brotava aquela fonte do Jordão, aquilo era cheio de nichos. Até hoje, se você for lá, você ainda vê. Por quê? Porque aquilo era um local de oferendas, era um local de despachos, era um lugar de macumbaria, de feitiçaria e outras coisas mais. Inclusive, o nome daquele lugar chamava-se Porta do Inferno. E Jesus vem passando com seus discípulos daquele local, deu uma parada e perguntou para os discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Né? Ou dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, ou um dos profetas que ressuscitou, tudo. Mas vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Então, naquele momento, Pedro tomou a dianteira e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, Jesus disse para Pedro: Pedro, muito bem, isso aqui você não aprendeu em nenhuma faculdade, nenhuma escola rabínica. Não, isso aqui foi o Pai Celestial quem te revelou. Tá? Agora, eu vou te dizer uma coisa: tu és Pedro, tu és um fragmento de uma pedra. Agora, sobre esta pedra, sobre esta declaração que você deu, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você vê aqui que Jesus está falando: edificarei a minha igreja. Não existia igreja ainda. Tá? A igreja não tinha sido inaugurada, que só foi inaugurada depois da morte e ressurreição, depois dos 40 dias que Jesus passou aqui na terra, lá no Pentecostes, que isto aconteceu. Mas aqui, neste momento, não existia igreja. E quando João, na ilha de Patmos, ele escreveu o Apocalipse, naquele tempo, não tinha mais o povo judeu, não tinha mais a nação judaica. A nação judaica tinha sido destruída, o templo totalmente arrasado, não ficou ali pedra sobre pedra. Então, quando João fala o Apocalipse,
O povo judeu estava sem o seu território, sem sua pátria, eles foram espalhados pelo mundo inteiro. Então, aquele Apocalipse de João, ele foi escrito com a finalidade principal de mostrar o futuro da igreja. E no Apocalipse que nós temos aqui em 24 de Mateus, aqui se trata exclusivamente de uma mensagem futurística para o povo judeu. E você tem aqui, por exemplo, vamos abrir, você está com Mateus 24 aberto aí na sua mão, né? Então vamos acompanhar aqui. O versículo 1, ele mostra que tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo, aquela suntuosa construção, né, que já vinha há séculos restaurada e hoje era uma beleza ali. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esta palavra fez os discípulos se calarem, eles prosseguiram a caminhada, saíram do lugar do templo, pela porta que estava aberta, a porta formosa, que está, aquela porta dourada que estava aberta, depois foi fechada, porque tem uma profecia sobre aquilo, e Jesus atravessa o Vale Cedron e vai lá para o Monte das Oliveiras. Quando ele está do outro lado do Monte das Oliveiras, de lá de cima do monte, você tem uma visão extraordinária. Devia ser uma visão linda do templo, da cidade, dos muros, tudo muito bem. E ali, eles estão agora em cima do Monte das Oliveiras. E veja o que acontece aqui no versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhes pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Preste bem atenção à pergunta que os discípulos estão formulando para Jesus. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Da tua vinda, justamente com a finalidade de restaurar o reino. Os discípulos não sabiam de nada sobre o papel da igreja, de arrebatamento, de nada disso, porque não existia igreja ainda. Então eles estão formulando uma pergunta com respeito à volta do Senhor no final dos tempos para reinar aqui na terra durante o período milenar. Tá? Dizer que isso haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, da atual dispensação da humanidade na face da terra. Você sabe que Deus deu para o homem 6 dias para trabalhar e o 7º para descansar. Ou seja, Deus deu 6.000 anos para o homem crescer, multiplicar, povoar a terra, dominar tudo, enfim. Isso não se faz em 6 dias de 24 horas. Deus deu, porque na Bíblia declara que 1.000 anos para Deus como fosse um dia. Então Deus deu 6.000 anos para a humanidade. Tá? Agora, quando vai terminar esses 6.000 anos, não me pergunte. Tá? Podemos esclarecer mais ou menos na próxima etapa que nós vamos falar sobre essa questão do calendário de Deus. Tá? O calendário da profecia. Então, nós observamos aqui que essa consumação vai se dar, porque o 7º dia, ou o 7º milênio, é o descanso. Então, tenha isso em mente. E aqui justamente o que os discípulos estão perguntando sobre estas coisas. E ele lhe respondeu: vede, ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vai haver uma fase no mundo em que surgirá uma onda tão grande de falsos profetas, de falsos cristos,
que dirão: eu sou o Cristo, e vão levar multidões após si. E certamente, diz ele aqui, olhe bem, Jesus está mostrando as coisas, os sinais para o sinal final dos tempos. Anote e coloque entre aspas aí, tá? Sublinhe essa palavra, final dos tempos, porque isso aqui é muito interessante no que vamos tratar aqui, né? E certamente ouvireis falar de guerra, rumor de guerra, vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, tá? Não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isto é o princípio das dores. Se você for no original, aqui tem um complemento, dores de parto. O que o Senhor Jesus estava mostrando que isso apenas são o princípio das dores, porque uma mulher, quando está prestes a dar à luz, que ela entra em trabalho de parto, ela começa a sentir as contrações uterinas para expelir a criança, para expelir o feto. Então ela começa a sentir dores, e essas dores, que são esparsas, elas vão se aproximando até chegar o momento da delivrância, e quando a dor está no auge, aquele é o momento da criança nascer. Então Jesus falou que isso aqui é apenas o princípio das dores. Agora, diz aqui o versículo 9, veja bem para quem Jesus está falando aqui. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A onda de falsos profetas que vão surgir aqui, irmão, nós já temos esse vislumbre. Mas o que você está vendo hoje é apenas café pequeno em relação à onda de falsos profetas que vão surgir no cenário do mundo para enganar quem? Justamente os judeus. Né? Levantar-se muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará de quase todos. Preste atenção, por se multiplicar a iniquidade. Você hoje está lamentando o pecado que graça no mundo? Você hoje lamenta a devassidão que está aí na classe alta, classe média, classe baixa? Você hoje lamenta a podridão que você assiste, que a sua família assiste na televisão, pelas novelas, pelos filmes e pelos noticiários? Você se intriga com a onda de pecado escabroso que hoje se vê na literatura, nas revistas, nos educandários, na faculdade, em todos esses lugares, uma literatura podre que vem para destruir a raça humana? Você acha que isso é muita coisa? Isso é apenas café pequeno em relação ao vômito que Satanás vai expelir sobre o globo da terra. Você está entendendo? Há aproximadamente 40 anos atrás, eu ouvi uma profecia em que o Senhor falava que virá dias em que Satanás vai vomitar sobre o globo da terra. Irmão, a podridão que está aí pela frente não é para se comparar com o que você hoje ainda vive. Você ainda pode ir no local, você pode ir a um passeio, ainda pode. Mas aqui diz aqui que a iniquidade vai se multiplicar, o pecado vai se aumentar de uma tal forma que vai chegar no ponto de causar o esfriamento no amor de quase todos. Isso significa que a humanidade vai estar envolvida com uma onda de pecado tão horrível
que não vai distinguir mais o que é certo do que é errado. Tá? E diz aqui o versículo 13, olha bem, eu estou falando aqui do Apocalipse do povo judeu, hein? A mensagem para eles principalmente, mas de por tabela, receba. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Aqui está o dom da perseverança, que vai sustentar aquela família piedosa na presença de Deus. É no meio de um mundo cruel, como viveu aqui o tempo de Noé, que teve a possibilidade de, no meio de um mundo tão podre como o que ele viveu, ele escapar ainda com a sua família, justamente porque ele perseverou. Ele sabia, ele cria num Deus santo. Agora, preste atenção no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Veja bem, evangelho é boa nova. É notícia salvadora. É notícia alvissareira. Tá? É notícia que foi praticamente entregue para o povo de Deus ali no dia do Pentecoste, onde Pedro abriu a porta da igreja pela primeira vez e pregou a boa nova. Este evangelho do reino será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E então virá, grife na sua Bíblia, então virá o fim. Destaque isso aí, porque eu vou voltar aqui depois. Então virá o fim. Tá? Por que eu estou falando isso? Por quê? E bom, vamos caminhando aqui, que depois eu vou voltar aqui. Agora diz que o versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Tá? Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. O Senhor está falando para um grupo de discípulos que viram o templo ainda em pé. Jesus falou que aquele templo ia ser totalmente destruído. E o que acontece é que aquele templo nunca mais foi reconstruído. Nunca mais. O povo judeu até hoje não pode fazer determinadas festas que são celebradas somente com o templo, como o dia da expiação, né? A novilha e outras coisas sacrificiais que precisam nesse dia. Tá? Agora, quando você vê o abominável da desolação no lugar santo, o lugar santo aqui é justamente o lugar que tem no templo. Mas se o templo ele foi destruído no ano 70, que templo é este? É justamente aquele templo que você encontra lá em Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2, aquele templo que vai ser reconstruído, que vamos falar dele também em outra live, a reconstrução do templo. Aquele templo que vai ser reconstruído no tempo do fim. Eu estou falando aqui de Apocalipse do povo judeu. Eles vão estar lá presenciando esse novo templo que vai ser reconstruído. Ele vai ser reconstruído justamente nesta época do tempo do fim. O que é que vai acontecer? Aquele templo dos judeus vai ser reconstruído, porque ali já existe, por exemplo, o templo do Islã, né? Dos muçulmanos. Vai ter o templo, que tem ali o local do templo dos judeus, é aquele local, é ali em cima também, né? Vai ser reconstruído esse templo. Por quê? Por que esse templo tem que ser reconstruído? Porque quando o anticristo ele assumir o comando do mundo, tá? Quando aqueles 10 chifres lá do capítulo 17, aquelas 10 potências do mundo derem o reino na mão dele, que ele se tornou o ditador mundial, que ele se sentia endeusado,
ele vai adentrar ao templo e exigir adoração como se ele fosse o próprio Deus, se ostentando como se fosse o próprio Deus. Você está entendendo? Então ele vai adentrar e vai exigir. Os judeus, que até então ainda estavam assim, de mãos dadas com ele, nesse momento, algo extraordinário acontece de uma maneira esplêndida. Eles têm isso como um sinal de que algo horrível está acontecendo naquela hora. Então diz aqui o versículo 15, quando pois vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, lá no templo, que vai ser reconstruído, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça para tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tinha havido e nem haverá jamais. Irmãos queridos, quando o anticristo ele adentrar o santuário para exigir adoração, o judeu já tem esse sinal. Então, nesse momento, ele sabe. O judeu ele é treinado a vida inteira. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único Senhor. Eles não têm outro Deus além de Jeová. Até hoje, eu me recordo que dentre as viagens que eu já fiz para Israel, uma ocasião eu peguei um guia que era um catedrático em cristianismo. Jacó era o nome dele. Aquele homem passou 8 dias conosco andando pela terra da Palestina, ali por Israel, e aquele homem explicava tudo o que Jesus fez aqui, o que Jesus fez acolá, o que aconteceu ali, o milagre que aconteceu ali, e aquele homem não abriu a Bíblia nem um instante. Ele tinha tudo na memória. Na realidade, um guia de Israel, para ser guia, ele tem que ter faculdade para isso, tá? De turismo para poder ser guia. Fora disso, não. Então tem aqueles que se especializam. E a especialidade desse rapaz, desse Jacó, era cristianismo. Ele entendia tudo sobre Jesus. E um dia, estávamos no hotel, estou sentado, de repente ele chegou, sentou perto de mim, e eu aproveitei aquela oportunidade para conversar com ele. Disse, Jacó, você é uma pessoa que é um catedrático em cristianismo. Você conhece tudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Você sabe que ele fez, o que ele operou, o que ele é capaz de fazer. Você sabe de tudo sobre Jesus. Agora eu pergunto para você, o que é que impede você de aceitar Jesus como seu salvador pessoal? Ele foi e disse, pastor, isto é uma questão cultural. É uma questão cultural. O judeu, desde que nasce, que ele começa a ler a Torá, os primeiros passos, a primeira orientação que o pai dele dá, os primeiros ensinos que ele tem na sinagoga, sabe qual é? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único Senhor. Por que o judeu não aceita Jesus Cristo como Deus? Porque Jesus é um homem. Ele veio, ele não sabe que é Deus em forma humanizada. Então, por que ele não aceita Jesus? Porque Jesus é um homem e eles foram treinados a vida inteira. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus, ele é o único Senhor. E surge um homem chamado Jesus, dizendo que é Deus. O judeu não aceita isto. Não aceita. Tá? E uma prova, tanto é que quando o anticristo ele adentrar o templo, o santuário, para exigir adoração como se fosse Deus, e isto é um sinal patente para os judeus, foge, desaparece, corre, sai daqui, te esconde, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque o frio é causticante, e ore, ai das grávidas daqui a amamentarem, porque é fugir com uma criança no colo, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque o judeu não pode andar mais de que 1 quilômetro no dia de sábado. Isso aqui não é mensagem para a igreja. Por que
algum de vocês já fez essa oração? Senhor, que a tua vida não aconteça no sábado. Senhor, ajuda para que não aconteça no inverno a tua vida. É isso? Não, isso é que a mensagem é o Apocalipse do povo judeu. A mensagem é para eles que nós temos aqui nesta hora. Tá? Então, diz aqui que nesse tempo haverá uma grande tribulação como nunca houve. Irmão querido, este povo já passou por situações difíceis na terra. O povo judeu já foi massacrado em muitos lugares, quase que pensava que desapareceu da terra, tudo muito bem. Passaram por situações incríveis, muitos foram mortos, esquartejados, queimados, muitos lançados às feras, muitos judeus já foram martirizados, desde o tempo lá de Nabucodonosor, até mesmo a época de Hitler e outras coisas mais. Mas diz aqui a Bíblia que isso tudo é café pequeno em relação à tribulação que virá sobre o mundo. Diz aqui, porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É uma intensidade de desaforo, de investida contra este povo, esquartejam, jogam fora, tiram os pedaços, lançam na fogueira. Vai ser realmente uma tribulação como nunca eles tiveram. É o que o Senhor está falando aqui. Haverá uma grande tribulação. Nesse tempo aqui, irmão, quer dizer, o período da grande tribulação, que vai haver aqui na face da terra. O desespero neste mundo vai ser tão incrível, porque os ataques impetrados pelo anticristo, com seus exércitos contra esse povo, para massacrar esse povo nesta época, é uma coisa realmente fora do comum. Fora do comum. Se você puder calcular, nesse tempo, a população da Terra vai ficar reduzida. Porque a mortandade, a crueldade, a carnificina que vai haver aqui nesse tempo vai ser algo fora do comum. Fora do comum. O profeta Zacarias, ele chega a dizer que 2/3 da terra, da população do mundo, vai ter totalmente dizimada. 2/3! Olha só! Se hoje nós temos 7,5 bilhões de habitantes, você imagina, desses 7 bilhões, 5 bilhões vão desaparecer de maneira atroz, de maneira destruidora, de maneira macabra, de maneira diabólica, porque Satanás, ele vem com toda a fúria, não apenas contra o judeu, mas contra a humanidade. E você me pergunta, pastor Jorge, a igreja estará aqui na terra nessa ocasião? Alguns dizem que sim, o mídia tribulacionista diz que a igreja vai estar aqui. Outros dizem que a igreja vai estar aqui na terra, durante a grande tribulação. Agora, eu sou pré-tribulacionista. Eu vou lhe mostrar por que a igreja ela não pode estar aqui na terra no período da grande tribulação. Eu vou lhe mostrar mais na próxima live que nós teremos aqui na próxima semana. Então, o que é que nós estamos observando? Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, uma carnificina, uma mortandade, uma crueldade tão grande que há de vir sobre o planeta Terra, que vai ser realmente um momento de tristeza, de agonia nesse planeta. Diz a Bíblia que os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Olha bem, porque os poderes serão abalados. Vamos prosseguir aqui na nossa leitura. Por esse tempo haverá grande tribulação. E versículo 22. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos 144 mil, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite, não creia. Ele sabe que nesse tempo a única esperança vai ser Jesus, mas não vá, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não estou falando aqui de igreja, hein? A igreja não está aqui. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem,
certo, não saiais. Ou, ei no interior da casa, não acrediteis, porque não é assim que vai acontecer. Porque assim como o relâmpago sai no Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Tá? Acontece que nessa ocasião, onde todo olho vai ver, ou verá, é diferente do arrebatamento que aconteceu 7 anos antes. Isso aqui é a sua vinda 7 anos depois do arrebatamento. Tá? Então, todo olho verá. Nesse momento, quando Jesus voltar aqui ao planeta Terra, quando ele vier aqui sobre este mundo, que ele vier para livrar o seu povo e começar a estabelecer aquilo que ele falou, que os discípulos precisam saber, né? E da restauração, então ele está voltando aqui agora. Como eu disse para vocês, quando Jesus voltar para reinar, ele não tem pressa, ele vem descendo tranquilamente, ele vem aparecendo, o globo da Terra está girando, todo olho está vendo. Assim como se vê o sol durante o sol, né? Durante o dia todo o globo da Terra vê o sol, então a vida de Cristo todo olho vai ver. E à medida que ele se aproxima, que vai aumentando, porque ele não está vindo sozinho, diz que ele vem com os seus santos anjos e com os seus santos e com os seus anjos. Ou seja, a igreja que subiu está descendo, porque nós iremos reinar com Cristo aqui durante esse período. Você está entendendo? Então, o que nós estamos observando aqui, irmãos? Apenas, eu quero voltar aqui um pouquinho ao versículo de número 14. Olha o que diz aqui a Bíblia. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E então virá o fim. Eu mandei que você grifasse a palavra, então virá o fim. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que dizem que, olha, Jesus não pode voltar agora, porque o mundo não foi evangelizado ainda. Jesus não pode vir agora, porque ainda falta evangelizar muita gente. Agora, quem foi que disse que para Jesus voltar a esta exigência, hein? Justamente porque a pessoa lê esse versículo aqui, que o evangelho, o rei será pregado, a testemunha, então virá o fim. Fim é uma coisa, meu filho, e arrebatamento é outra. O arrebatamento já deve ter acontecido, logicamente, tá? Então, veja, para vir o fim, aí sim, o mundo inteiro vai ter que ouvir o evangelho. Você sabe que o evangelho está sendo pregado há 2000 anos. Há 2000 anos. A primeira comissão começou ali lá no início, né, da igreja de Atos, e você vai ver ali praticamente o evangelho sendo pregado, sendo anunciado. Jesus decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem. Agora, fazem 2000 anos que nós pregamos o evangelho. Sabe quantas pessoas já foram alcançadas até hoje? A metade da população da Terra. A metade da população da Terra foram eles que ouviram o evangelho. E quem foi que ouviu o evangelho até agora? As nações cristãs. E quem que falta ouvir? Os povos da janela 1040. Pessoas que odeiam, que matam pastores, que queimam templos, que não aceitam o evangelho, que não aceitam a pregação. Imagine, existe hoje evangelho localizado em muitas nações. Até na China existe algum lugar. Mas cadê a liberdade? O partido deixa negativo. Não permitem. Então, se a volta de Jesus depender da evangelização do mundo, sabe quanto é que Jesus vai voltar? Nunca. Nunca. Agora, depois do arrebatamento da igreja, algo extraordinário vai acontecer, que o mundo inteiro vai ouvir o evangelho. Você quer saber como é que isso vai acontecer? Como é que vai ser a evangelização aqui na Grande Tribulação? Quem é que vai pregar? Ah, os judeus. 144 mil estão aqui coagidos. Pregar o quê? Outra, que eles não aceitaram Jesus ainda como Salvador. Essa conversão só vai estar no final. Conforme o apóstolo São Paulo declara na carta aos Romanos, capítulo 11,
que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, assim todo Israel será salvo, isso já no final, quando Jesus estiver voltando. Então quem vai pregar o evangelho aqui na grande tribulação? Você quer saber? Continue conosco na próxima semana, que você vai saber o que é que vai acontecer aqui nesse tempo. Então não confunda tempo do fim com o arrebatamento da igreja. O arrebatamento tem que acontecer antes do tempo do fim. Está entendendo? Então, use a lógica e use também a palavra de Deus para você entender, né? Isso que vai acontecer nesse período. Prosseguindo aqui, irmãos queridos, nosso capítulo, vamos ver se o nosso tempo permite ainda adiantar aqui um pouquinho mais, ver o que tem no predito. Portanto, se for disserem, eis que está no deserto, não vá. Ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago ele sai no oriente e se esconda no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E diz aqui o versículo 28, 29, que logo em seguida a tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. O que é isto aqui? O que é que vai acontecer aqui nesta hora? Por que Jesus Cristo volta dessa maneira? Que coisa misteriosa e estrondosa é esta que vai acontecer aqui nesse momento na vida do Filho do Homem? Fique conosco que na próxima segunda-feira nós estaremos dando continuidade, porque a nossa live aqui já está bastante extensa, né? E nós queremos também que ela vá para o YouTube, o Instagram, e lá nós iremos também, quando passa do limite do horário, você sabe que não tem mais como, né? Irmãos queridos, eu quero pedir gentilmente a todos vocês, esta live, logo em seguida, eu estarei fazendo aqui os recortes dela para lançar no YouTube, tá? No YouTube. E você sabe que o YouTube, ele vai permitir que eu faça as lives pelo YouTube a partir do momento que eu tenha 1000 pessoas inscritas. Eu estou com 600 e poucas até hoje. Então eu peço encarecidamente que você faça a sua inscrição, vá lá na minha página do YouTube, PR Jorge Vale, e faça ali a sua inscrição. Dê aquele like ali, tá? Para que a gente acelere isso, porque eu preciso que essa mensagem ela chegue em outros corações, de outros lugares, e somente com esses recursos é que nós podemos chegar lá. Hoje, estamos tendo uma aceitação muito grande através do Facebook, né? Mas quando você pode fazer isso de uma maneira mais concentrada e também com maior leque de possibilidades, isso fica muito bom. Então, me ajude, divulgue, por favor, na sua rede social, que peça para as pessoas colocar ali a sua inscrição e dê o seu like, para a gente avançar um pouco mais nisso, tá bom? Eu estou pedindo aos meus irmãos, que sei que são pessoas fiéis e que vão nos ajudar nessa parte. E creio que a sua rede de informações que você tem, se você mandar, nós vamos alcançar brevemente este número para poder ir muito mais além daquilo que é necessário, tá bom? Nós temos tido pessoas de muitos lugares já do Brasil que nos acompanham aqui nesta hora, e estão em conexão conosco, ouvindo, sendo grato a Deus. Isto aqui é muito saudável, saber que estamos tendo alcance da palavra de Deus, né? Na live que fizemos esses dias com o pastor Aguinaldo Betti, alcançou milhares de pessoas, né? É muito bom quando você usa o mecanismo que Deus te colocou nas mãos para evangelizar as pessoas lá fora, tá bom? Então, vamos orar e agradecer a Deus. Pai, eu glorifico o teu nome pelos meus irmãos que estão nesse momento conosco aqui, nesta live, Senhor. Eu te peço pelo lar de cada um. Eu não conheço o nome de todos os que estão aqui conosco nesta hora, mas o Senhor sabe quem são. O Senhor sabe quais são as suas necessidades, Pai.
Eu te peço principalmente, Senhor Jesus, que o Senhor abra o entendimento dos meus irmãos dentro da Escritura Sagrada. Que o Senhor conceda aos teus filhos o espírito de revelação no pleno conhecimento dele. É o que nós queremos que o Senhor venha justamente para nos dar esse entendimento, tira todo impedimento, toda a escama que muitas vezes prende a nossa mente de entender as verdades eternas, Senhor. Tira tudo aquilo que Satanás tenta colocar para que nós não vejamos a tua glória e que os teus filhos eles possam ter uma visão cristalina do teu reino, da tua glória, da tua vontade. E que a nossa oração seja uma oração sempre voltada para o nosso semelhante, para ajudar aquele que precisa, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a interceder pelo vizinho, pelo parente, pelo amigo, pelas pessoas que estão ao nosso lado, porque eles são merecedores da salvação da mesma forma, Pai. Ajuda-nos e nos ensina a cada passo a te servir com fidelidade, com amor e santidade todos os dias da nossa vida. Senhor, ajuda-nos, Pai. Também te peço pelas pessoas que estão enfermas, que a saúde venha sobre eles, que a tua mão poderosa levante esse doente agora, que toda enfermidade saia em nome do Senhor Jesus Cristo e que teu povo seja curado para a glória do teu nome, Pai. Ajuda-nos e nos ensina cada vez mais e mais a interceder. Eu peço também nesse momento pela nossa nação brasileira, pelas autoridades constituídas, por estes homens que a tua palavra manda que oremos por eles, porque são autoridades colocadas pelo Senhor, e por isso Satanás tem raiva, ele tenta jogar um contra o outro, mas ele é derrotado, ele é vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o presidente da República, dê saúde ao teu servo, Senhor, dê sabedoria para administrar essa nação, dê amigos fiéis ao seu lado, para ele prosseguir na missão que o Senhor tem colocado em suas mãos. Pai de amor, continua abençoando a nossa família, a minha casa, meus filhos, meus netos, nos sustentando pelo teu grande poder e nos dê a tua paz e a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém.